Olá, gente. O assunto de hoje é probabilidade. Então vamos às aulas 121 e 122. Antes de mais nada, vamos fazer uma introdução ao assunto. Probabilidade é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculados. E por meio de uma probabilidade, por exemplo, que podemos saber desde a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda até a chance de erro em pesquisas. Para compreender esse ramo, é extremamente importante conhecer suas definições mais básicas, como a fórmula para o cálculo de probabilidade em espaços amostrais equiprováveis, probabilidade de união de dois eventos, probabilidade do evento complementar e outras coisas. Então vamos entender o que é experimento aleatório. Bom, é qualquer experiência cujo resultado não seja conhecido. Por exemplo, ao jogar uma moeda e observar a face superior, é impossível saber qual das faces da moeda ficará voltada para cima, exceto no caso em que a moeda seja viciada, quer dizer, modificada por ter um resultado mais frequentemente. Suponha que uma sacola de supermercado contenha maçãs verdes e vermelhas. Retirar uma maçã de dentro da sacola sem olhar também é um experimento aleatório, porque você não vai saber qual cor da maçã que vai sair. Vamos entender o ponto amostral agora. Um ponto amostral é qualquer resultado possível em um experimento aleatório. Por exemplo, no lançamento de um dado, o resultado, o número que aparece na face superior, ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, cada um desses números é um ponto amostral desse experimento. Ou seja, são as possíveis respostas que pode me dar, as possíveis opções. Espaço amostral, outra coisa diferente. Olha lá, o espaço amostral é o conjunto formado por todos os pontos amostrais de um experimento aleatório, ou seja, por todos os seus resultados possíveis. Dessa maneira, o resultado de um experimento aleatório, mesmo que não seja previsível, sempre pode ser encontrado dentro de um espaço amostral referente a ele. Ou seja, enquanto o ponto amostral é um elemento só, uma opção só, o espaço amostral são todas as possíveis respostas que eu tenho para ele. Como os espaços amostrais são conjuntos de resultados possíveis, utilizamos as representações de conjuntos para esses espaços. Por exemplo, o espaço amostral referente ao experimento do lançamento de um dado é um conjunto ômega. Esse símbolo é o ômega, um símbolo grego, tal que o ômega é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse conjunto é formado por pontos amostrais e é um conjunto chamado de espaço amostral. Esse conjunto também pode ser representado pelo diagrama de Venn ou, dependendo do experimento, por alguma lei de formação. O número de elementos dos espaços amostrais é representado por n de ômega. No caso do exemplo anterior, n de ômega é 6. Lembre-se de que os elementos de um espaço amostral são pontos amostrais, ou seja, resultados possíveis de um experimento aleatório. E o que é um evento? Os eventos são subconjuntos de um espaço amostral. Um evento pode conter desde 0 a todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, ou seja, o evento pode ser um conjunto vazio ou o próprio espaço amostral. No primeiro caso, ele é chamado de evento impossível. No segundo, é chamado de evento certo. Vamos entender melhor. Ainda no experimento aleatório do lançamento de um dado, observe os seguintes eventos. O A. Obter um número par. A gente tem o A igual a 2, 4 e 6. O número de elementos, 3.
O conjunto B é sair um número primo. Nós temos 2, 3 e 5, ou seja, o número de elementos é 3. O conjunto C é sair um número maior ou igual a 5. Nós só temos o 5 e o 6, então o número de elementos 2. Na letra D, sair um número natural. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de opções. Número de elementos 6. Então esses são os eventos, uma situação onde pode ocorrer vários elementos como conjunto. E vamos entender agora os espaços equiprováveis. O que seria isso? Um espaço amostral é chamado equiprovável quando todos os pontos amostrais dentro dele têm a mesma chance de ocorrer. É o caso do lançamento de dados ou de moedas não viciados. Escolha de bolas numeradas de tamanho e peso idênticos e outras coisas. Mas como assim? Se eu jogar, por exemplo, os dados, a mesma chance que tem de cair o 1 é a mesma do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6. Jogar a moeda e ver se cai cara ou coroa, a chance é igual para cada uma delas. Quando a gente tem o prefixo equi, significa igual. Então, probabilidades iguais de caírem as respostas, de caírem as soluções. Um exemplo de espaço amostral que pode ser considerado não equiprovável é o formado pelo seguinte experimento: escolher entre tomar sorvete ou fazer caminhada. E como faríamos os cálculos de probabilidades? As probabilidades são calculadas dividindo-se o número de resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis. Ou seja, olha a fórmula: P igual número de E com o número de elementos, de ômega. Neste caso, o E é um evento que se quer conhecer a probabilidade, e o ômega é o espaço amostral que a contém. Vamos usar um exemplo. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair o 1? Fácil. O número do evento é 1, certo? O espaço amostral desse experimento contém 6 elementos, do 1 ao 6. Logo, o n de ômega é 6. Desse modo, nós temos 1 sobre 6 divide dá 0,1666. Isso é o mesmo que 16,6%. Um outro exemplo. Qual a probabilidade de obtermos um número par no lançamento de um dado? Então vamos lá. Os números pares possíveis em um dado são 2, 4 e 6. Logo, o n de E é 3. Se a gente tem 6 números que podem ocorrer, de 1 a 6, o n de ômega é 6 também. Substitui isso na fórmula. 3 possibilidades em 6 números. 3 por 6 dividido dá meio, 50%. Observe que as probabilidades sempre resultarão em um número dentro do intervalo 0 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Isso acontece porque o E é um subconjunto de ômega, dessa maneira, e pode conter desde o 0 até, no máximo, o mesmo número de elementos. Bom, bora parar por aqui e fazer alguns exercícios. Beijinhos e até a próxima!